Olá a todos, essa é a nossa primeira aula e eu gostaria de falar nela sobre os conceitos básicos de nutrição que vão nortear as nossas ideias e o nosso aprendizado no decorrer do nosso curso. Eu sou a Camila, sou professora do curso de vocês, de aspectos nutricionais na assistência de enfermagem, e nessa aula a minha ideia é abordar o que é a nutrição e a sua importância, quais os fatores envolvidos numa boa alimentação e numa má também, o que é alimentação saudável e os guias alimentares no Brasil. A gente vai falar também um pouquinho sobre a transição nutricional que acontece no nosso país, a classificação dos alimentos, as leis de alimentação e no finalzinho eu coloco uns exercícios pra gente treinar, tá bom? Bom, então o que é nutrição? A nutrição é uma ciência que relaciona os alimentos e a ingestão desses alimentos à saúde e a doenças. Então, ela estuda os processos desde a ingestão, da digestão, da absorção do alimento e do nutriente disponível nele e desse transporte até sua excreção. É importante a gente perceber que a nutrição ela é uma combinação dos processos pelos quais os organismos vivos recebem os alimentos e utilizam esses nutrientes dos alimentos. Para quê? Para que a gente mantenha no ser humano as funções adequadas para crescer, para ter saúde, para renovar os seus componentes. E nesse aspecto, gente, é importante a gente olhar para o fato de que a nutrição ela é diferenciada para cada indivíduo. Ela é individualizada. E aí já tem o primeiro paradigma que a gente tem que pensar. Será que aquela dieta que a gente pega, será que aquela dica de alimentação que a gente pega é boa para nós, né? Nós somos muito individuais com relação ao nosso metabolismo. Então, muitas vezes a gente tem que pensar na alimentação, muitas vezes não, sempre, né? A gente tem que pensar na alimentação daquele indivíduo, para que a manutenção das funções do metabolismo dele seja mantida, né? Seja mantida com qualidade. E além das faixas etárias. Então, a nutrição por uma criança, para a manutenção da saúde, para o crescimento dessa criança, é diferente da nutrição de um adulto. A nutrição de um idoso, em que você tem uma diminuição muscular muito importante, né? Muito acentuada na idade acima dos 60 anos, ela é diferente do que é uma criança. Então, a quantidade de proteína, por exemplo, é muito maior. Então, a gente tem que pensar nessa nutrição além do coletivo, também no individual, ok? E aí, por que a gente estuda a nutrição? Principalmente porque para a gente viver, a gente precisa comer, né? A nossa energia vem dos alimentos. Sem alimento, a gente não tem energia, a gente não tem vida. Então, ela é um fator de vida, mas ela é também um fator para o estado de saúde. O estilo de vida que a gente tem em relação à alimentação vai determinar a saúde do nosso corpo. E uma alimentação inadequada, um estilo de vida inadequado, sedentário, são fatores de risco, porque a gente diz que são as doenças crônicas não transmissíveis. Eu coloquei aqui a sigla DCNT, que significa doenças crônicas não transmissíveis. Desculpa, gente. E as doenças crônicas não transmissíveis são responsáveis por 2/3 de todas as mortes em países industrializados. E por que aqui está industrializados, né? São os países onde há mais essas pesquisas. Então, não quer dizer que num país menos desenvolvido a gente não tenha essa mesma ocorrência. Mas não tem dados, tá? E essas doenças a gente tem aí um grande crescimento na população. E pensando no nosso país, um crescimento muito maior. Tá? A gente tem, alguns de vocês já trabalham na saúde e vocês veem essas doenças crônicas acontecendo. Quais são? Hipertensão, colesterol alto, diabetes mellitus. Ou seja, são doenças extremamente ligadas à má alimentação. E quando as necessidades nutricionais de um indivíduo não são supridas, obviamente ele está mais propenso a doenças. E aí, a doença ela pode estar relacionada com a falta de um nutriente, mas ela também pode estar relacionada ao excesso de um nutriente, tá? Esse quadro aqui, ele mostra o número de mortes
relacionados à doença. Então, a primeira causa de morte de doença nesse estudo do Canadá e comparativo também com os Estados Unidos foram cardiopatias, e aqui estão inclusas a arteriosclerose, que entre aspas, né, gente, um entupimento de artérias com excesso de gordura da alimentação, câncer, acidente vascular cerebral, que também está bem relacionado à arteriosclerose, né, e a uma má alimentação, uma alimentação com excesso de lipídios, de gorduras. Aqui na primeira a gente tem uma alimentação com excesso de sódio também, hipertensão. A hipertensão aparece novamente aqui como a 13ª causa. Aqui em sexto a gente tem a diabetes mellito. Então são doenças que estão aí sim cada vez mais aparecendo na população devido à falta de uma alimentação saudável. E na enfermagem, né? Como que a nutrição está relacionada à enfermagem? O enfermeiro, ele deve realizar o cuidado geral do paciente num contexto cultural, social e emocional, com o objetivo de melhorar as suas condições, aplicando seu conhecimento técnico com humanização. Então, nesse sentido, é importante que o enfermeiro ele conheça a prescrição da dieta do paciente, observe a aceitação dessa dieta, anote nessa prescrição alterações funcionais que esse paciente apresente em relação à alimentação e, se necessário, auxilie o paciente na administração das suas refeições. Isso pensando, gente, numa dieta hospitalar, né? Principalmente num paciente que está ali no hospital. Mas, se a gente pensar também num atendimento na UBS ou no NASF, o contato dos pacientes é principalmente com o enfermeiro, é ele que está ali no postinho, né, que a gente fala. Então, é importante que ele entenda o que o nutricionista passou para aquele paciente, que ele escute a queixa, que ele consiga pelo menos as noções básicas para essa orientação. No hospital é até mais fácil, porque a dieta hospitalar ela é padronizada, né, pelo nutricionista, então ela busca atender o estado clínico e fisiológico para manter as reservas nutricionais daquele paciente, né, porque a ideia é que ele melhore rápido e de forma eficaz, que ele coma bem mesmo estando no estado de patologia. Então é mais fácil, você tem um nutricionista ali acompanhando, o enfermeiro está ali com aquele paciente todo o tempo, mas muitas vezes na UBS e no NASF é um pouco mais complicado. As dietas elas podem ter alterações não só nutricionais, mas em consistência, em composição química, na quantidade de nutrientes. Então, se eu tenho um paciente que acabou de passar por uma cirurgia bariátrica, ele vai ter uma dieta líquida por determinado período. Assim como um paciente que retirou amígdalas, né, fez uma cirurgia para adenoide. Então, a gente tem essa adaptação. E é importante perceber que o enfermeiro, naquele momento, ele observa se o paciente está aceitando, se não está aceitando. Se ele já está mastigando melhor, ele já pode mudar essa consistência da dieta e assim por diante. Então, são grandes parceiros na nutrição das pessoas. E como é que a alimentação que a gente tem hoje chegou, né, em nós? Eu coloquei aqui um pouco um esqueminha da história da alimentação dos seres humanos. Nós possivelmente éramos nômades e caçadores-coletores, então pegávamos frutos e restos de carne de outros animais, dos grandes animais, principalmente grandes felinos. Então, esses animais que caçavam e a gente comia a caça mesmo, como urubus, o que restava, né? Às vezes até depois das hienas, possivelmente. Em algum momento o homem começou a fazer instrumentos de caça, como mostra nessa figura, e aí ele pôde ir em busca das suas proteínas, em especial proteína animal. Ainda tinha uma grande quantidade de frutos, mas a base possivelmente era de proteína animal. Com a descoberta do fogo e o cozimento, melhorou bastante a absorção nutricional da comida, e a gente sabe hoje que o cozimento ele auxilia não só na palatabilidade, né, no prazer da alimentação, mas também na biodisponibilidade dos nutrientes. A gente consegue absorver melhor nutrientes de alimentos cozidos. Então, por exemplo, se eu for comer arroz cru, eu não vou conseguir absorver muitos dos nutrientes daquele centro
do grão de arroz, como eu absorvo quando eu mastigo e consigo com o grão cozido, tá? Com o advento da agricultura, houve um aumento muito maior da diversidade de alimentos e ainda assim com o escambo, né? Então a gente tinha troca. Então você planta isso, eu planto aquilo, a gente troca e a gente consegue maior diversidade alimentar. E hoje a gente já tem uma alimentação que é basicamente industrializada. Então muito poucas pessoas ainda têm uma alimentação que vem somente de si, né? A gente não tem uma fazenda para plantar tudo. Eu brinco que, infelizmente, a gente abre mais pacotes do que descasca vegetais, o que é muito ruim. A gente precisa da industrialização e dos alimentos industrializados, com certeza, mas a gente tem que achar o equilíbrio. Eu coloquei esse estudo para vocês, que mostra, é de 2015, da Universidade de Cambridge, que mostra os países com dietas mais saudáveis. E esse estudo aponta que 9 dos 10 principais países estão na África, em que vegetais, frutas, nozes, legumes e grãos são alimentos básicos e caseiros. Nos Estados Unidos, ao contrário, quase 60% das calorias consumidas diariamente são de alimentos ultraprocessados, né? Uma classificação que a gente vai ver daqui a pouquinho. E apenas 1% é de legumes. Pouco, né, gente? E no Brasil, os dados são de que a gente já tem mais da metade da população acima do peso e mais de 20% de obesos. Isso aqui acho que já aumentou um pouquinho. Por quê? Porque a gente se baseia muito no industrializado. Um outro ponto importante com relação à nossa alimentação hoje é o quanto o ambiente afeta a nossa alimentação. Essa área da nutrição, ela se chama epigenética. A genética é a área que estuda os nossos genes e tudo que tem como informação dentro das nossas células, do nosso DNA, e que a gente recebe em sua maioria dos nossos pais. Então, muitas das nossas características físicas, do nosso comportamento psicológico, vem também da epigenética. E a propensão a doenças, da genética, perdão, e a propensão a doenças também. Mas a epigenética é uma área nova que mostra o quanto o nosso ambiente, né, que é essa partezinha, esse prefixo epi, o quanto o ambiente influencia nesses genes. E aí eu tenho essa foto aqui que mostra os primeiros 1000 dias da criança para a gente pensar um pouco nesse ambiente. Cada vez mais se fala que desde a gravidez até o 2º ano de vida, essa época de 1000 dias é muito importante para a formação infantil e a formação do ser humano. E pensando na alimentação, essa formação vem desde a barriga. O feto, ele sente o sabor do alimento através do líquido amniótico da mãe, que já é adocicado, né? Por isso a preferência do doce das crianças. O sabor do líquido amniótico é adocicado, o leite é adocicado. Então, esse paladar, ele é aprendido desde a gravidez. E nesse momento, a gente tem uma influência muito grande da alimentação na formação dos genes, e tem alguns estudos que mostram que você pode inibir genes de doenças com uma alimentação adequada, e você pode também, ao contrário, exacerbar genes para doenças com uma alimentação inadequada, em especial nos primeiros 1000 dias do ser humano. Então, é importante que a gente tenha o aleitamento materno, né? Antes disso, até a gravidez, com o equilíbrio nutricional dessa mulher, o aleitamento materno nos 2 primeiros anos, e a gente sabe o quanto isso é difícil, né? Para mulheres que têm que voltar a trabalhar com 4 meses de vida do seu filho, mas a não oferta de doces antes dos 2 primeiros anos é muito importante também, e infelizmente isso ainda é cultural, né? A gente escuta os avós, mas eu dei pra você e não morreu, né? A gente escuta muito isso, nós nutricionistas infantis. Então, é importante a gente entender que tem ciência por trás, tá? E também não adianta a gente até os 2 anos não liberar alimentos e a partir dos 2 anos entrar nos fast foods e a criança come pacotes de bolachas diariamente. Isso vale também para nós adultos.
Então a gente escuta assim, eu brinco que a gente escuta assim, né? Quando a criança não come doce, ai, coitadinho, não come doce, coitado, né? Comida de criança. E aí, se o adulto não come doce, ai, que maravilha, né? Você não come doce, ai, queria ser assim, ai, não consigo, nossa, parabéns. Então, que discrepância é essa, né? Pra criança é coitadinho, pra nós adultos é maravilhoso. A comida é igual, e ainda mais na fase infantil, que a gente tá formando paladar, que a gente tem aí a influência genética, da epigenética. E o que está acontecendo? As doenças crônicas não transmissíveis, que a gente falou lá no começo, diabetes, hipertensão, colesterol alto, o que está vindo? Está vindo com tudo, né, gente, nessa fase adulta. E crianças também, a gente tem vários casos de criança com colesterol lá no alto, tá bom? Dentro dessa discussão também, vale a gente pensar no que a gente come e por que a gente come. Comer é social também, né? Quem não gosta de sentar numa mesa com a sua família ou com os amigos num restaurante, num bar? E é bom, tem que ser assim. Mas a gente também tem que entender e fazer perguntas dentro do conhecimento que a gente vai adquirindo. E eu brinco que a informação, ela é libertadora, gente. A informação nos faz, com certeza, comer melhor e entender melhor o nosso corpo e a nossa saúde. Muitas vezes a gente se pergunta, eu tô comendo muita gordura? Mas o que é gordura trans? Como é que tá meu colesterol? Será que eu tenho colesterol? Eu não vou comer ovo. Não, carboidrato não como. Ele vai dar problema, eu só faço low carb. Não, então eu só faço dieta Duncan. Eu só como bastante proteína, bastante bacon, porque esse alimento é perigoso. Trigo, nossa, trigo faz muito mal. Eu peguei um livro chamado Barriga de Trigo, ele da barriga, não vou comer mais nada com trigo, não vou comer arroz, também não vou comer carne, agora eu vou ser vegetariano, porque a carne dá câncer de intestino, e assim por diante. Eu tô falando tudo isso porque a gente acaba demonizando a alimentação. A gente acaba colocando vilões e mocinhos que não tem que acontecer. A gente tem que entender a alimentação que a gente precisa. Se a gente, obviamente, é celíaco, a gente não vai poder ingerir trigo. Se a gente tem ideais, a gente quer ser vegetariano ou vegano, a gente vai ter que ingerir as proteínas de uma outra forma. Mas tem que ter um equilíbrio, gente. Eu coloquei essa chart que ilustra bem todos nós aqui em algum momento, né? Meio quilo, perdi meio quilo. E aí o marido dela chega e fala, o que você tá fazendo? E ela fala, tô comemorando, ora bolas. E com bolas de sorvete. Então, até que ponto vale a gente fazer uma dieta extremamente restritiva durante meses e depois o nosso corpo vai acabar, quando você come de novo, como uma forma de defesa, estocando mais aquele alimento que você está comendo, ou você tem mais fome, você acaba tendo ansiedade. Então é um ciclo que não tem que acontecer. Então a gente precisa sim se informar e pensar na nossa alimentação. E eu espero que a gente consiga fazer bastante isso durante o nosso curso. Bem, comer também é cultural, né? Então a gente tem uma influência social e cultural na nossa alimentação. Quando a gente fala do chinês comendo morcegos, a gente, por mais que fique estarrecido com eles comendo escorpiões, a gente tem que ter respeito, porque há uma organização social e cultural nessa alimentação. A localização geográfica de um país também influencia, porque você tem pressões de clima, né, colheita, o que funciona naquele local, o que aquele país consegue importar, o que aquele país conseguir plantar mesmo. Então, quando você pensa num país nórdico, lá, a Noruega, a Suíça, lá quase no Ártico, eles não conseguem ter uma variedade de vegetais como a gente que está num país tropical. Então, obviamente, o consumo deles é diferente. E a gente é muito privilegiado nesse sentido, porque a gente mora num país continental, um país muito grande, com uma diversidade muito grande de plantio, talvez uma das maiores do mundo, e a gente é muito rico em alimentos agrícolas, né? Bom, a alimentação também ela é ditada pela faixa etária,
pelo estado fisiológico desse indivíduo, se ele apresenta alguma doença, alguma necessidade importante. A gente falou agora há pouco, mas também tem a relação do modismo, da dieta da moda, né, de um tabu, de crenças. Então, por exemplo, os indianos, eles não comem carne de vaca nem de boi, né, porque a vaca é sagrada. Então, eles têm essa crença alimentar. E também as adequações ambientais, como a gente falou, né? Em algum momento você tem menos da disponibilidade desse vegetal, você vai se adequar e comer o outro. E é até importante, gente, quando a gente come alimentos na safra, que a gente fala, por que é legal? Porque você tem, claro, um preço menor e também um menor teor de agrotóxico naquele alimento. Então agora, mês de março, o abacate está bem maduro, eu vou comprar agora mais abacate, porque está mais barato e porque eu sei que aquele agricultor colocou menos veneno, menos agrotóxico, porque ele está na época dele, ele vai nascer muito mais fácil, vai ser muito menos assolado por pragas, tá? Então tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente pensa nos hábitos alimentares das pessoas, além da faixa de renda, né? Muitas vezes a gente acaba criticando as pessoas e a gente não sabe se ela tem condição de comprar aquilo. No Brasil a gente tem locais que são chamados de desertos alimentares, principalmente em algumas comunidades do Rio de Janeiro, de São Paulo. A pessoa em volta dela não tem um mercado que venda vegetais, ela só tem uma lojinha com bolacha, iogurte e o dinheiro para comprar aquilo e a salsicha, né? Então, a gente também tem que pensar nisso. Muitas vezes as pessoas não têm condições de ter uma alimentação mais saudável. E pensando na alimentação saudável, na criança e no industrializado de hoje em dia, eu queria compartilhar com vocês esse projeto chamado Daily Bread, de um fotógrafo americano chamado Greg Segall, que ele chamou a atenção em relação à obesidade infantil e a importância do estímulo ao consumo de alimentos saudáveis ainda na infância. Então ele percorreu o mundo, tirando fotos de crianças de vários países e da alimentação delas naqueles dias, né? Da alimentação básica dessas crianças, como essa menina que está aqui do ladinho. E ele terminou o projeto com uma frase muito interessante, que ele fala: quando a mão que mexe o pote é da sua mãe ou pai, de um avô ou da avó, as crianças são mais saudáveis. E é isso, né, gente? É o que eu falei agora há pouco. Quanto menos pacote a gente abre, mais vegetais a gente descasca, com certeza mais saudável vai ser a nossa alimentação. E aí, tem algumas fotos aqui. Deixa eu voltar. Opa! Esse menino é numa comunidade do Rio de Janeiro. Então você vê bastante arroz e feijão, né? Às vezes só arroz e feijão, macarrão, pouquíssimo variedade de vegetais, né? O que você vê aqui de vegetal, gente? Alface, tomate, né? É o que eu falei agora há pouco. Muitas vezes a gente tem desertos alimentares. Um ovinho frito aqui, delicioso, nesse prato aqui, olha. Arroz, feijão, macarrão e ovo frito, gente. Mas você vê ainda uma escassez de vegetais e de frutas, né? Acho que tem maçã e banana, vocês estão vendo comigo? Realmente, só maçã e banana, né? Eu sou professora da Rede Municipal de Caraguá e muitas vezes, gente, eu já dando aula sobre alimentação e sobre variedade de frutas, nossa, eu falo kiwi, os meus alunos não sabem o que é o kiwi. Eles nunca comeram kiwi, sabe? Então a gente às vezes está meio distante dessa realidade, né? Não dá pra ficar comprando kiwi também, né, gente? Pelo amor de Deus, R$13 o quilo daquele negócio. É melhor comer banana. Então, é complicado isso, né? Esse acesso. Esse menino aqui, ele também é do Brasil. E aí você já tem uma variedade melhor, porque ele mora no Nordeste, mas tem plantação. Então você tem banana, manga, melancia, abacate, né? Então ele não tá num grande centro, mas ele tem mais acesso. Laranja, aqui batata doce, mandioca. Você já vê vegetais, ó, cenoura, peixe. Uma Índia linda aqui, com a sua alimentação. Então peixe, muitas frutas, né? Manga,
tem bastante tapioca aqui, né? Com a mandioca como base dessa alimentação. Nenhum industrializado. E esse menino de São Paulo, que a gente até vê umas frutinhas aqui, né? Uma manga, um morango, uma banana, tomatinho cereja. Mas você percebe pela foto que a base alimentar desse menino é toda industrializada, né? É toda cheia de colorido de embalagem, né? Não é colorido de vegetais, tá? Isso, obviamente, se reflete no peso. Alguns outros países, na África, você tem uma alimentação muito baseada no pão, né? Os cereais ainda são escassos, então você vê muito pouco vegetal também. Essa menina é da Malásia, uma cultura bem próxima à Índia e à cultura indiana, então tem esse pão sem fermentação, né? Um pão de frigideira quase, que é a base alimentar deles. Vocês estão vendo? Tem bastante dele. E aqui, por último, um menino americano e um menino da Itália. E aí a gente vê o reflexo de uma alimentação altamente calórica e altamente industrializada, né? Essa pizza aqui na barriga dele é muito engraçada. Mas basicamente é muito mais carboidratos e gorduras do que vegetais, certo? Pensando na nossa cultura alimentar, ela é basicamente portuguesa, com influência indígena e africana. E ela difere muito para cada região do nosso país. Então, aqui no norte do país, há uma influência cultural dos indígenas muito grande. Então, a gente tem lá a tapioca, o tucupi, o tacacá, os peixes amazônicos, o açaí amazônico, que hoje está sendo exportado para o mundo inteiro, né? Mas lá eles consomem de uma forma diferente, não tem guaraná, não tem açúcar, não tem nada. No Nordeste, a gente tem uma influência africana muito grande, e principalmente na Bahia. Aqui tem a foto da nossa feijoada, né? Que tem essa influência africana bem grande também, mas a gente tem cuscuz de milho, que no Nordeste é bem comum e também é uma influência africana. A cocada. Já no sul do país, a influência é muito mais europeia. Então a gente tem os alemães e italianos em grande quantidade de migração, principalmente no começo do século passado. Então uma influência muito grande dessas duas culturas. E no Sudeste, em Minas, a gente tem bastante influência africana, mas a gente também tem bastante influência asiática, né? Oriental, no Sudeste. E aí a gente tem um país com uma cozinha extremamente misturada, miscigenada, rica, muito rica, né? Talvez, para mim, a gente tem a cultura alimentar mais rica do planeta, gente, de verdade. Com muitas, claro que, como eu falei, né, a influência dos portugueses foi muito grande para a agricultura, para a criação de animais, para queijo, embutido, doces, né? Como a gente tem doces de gema, como tem os portugueses, o quindim, mas é uma mistura muito legal, né? Uma mistura que deu certo. Nós temos uma alimentação maravilhosa. E essa alimentação, ela é pelo Ministério da Saúde, ela é considerada e ela é divulgada através dos guias alimentares. Então a gente tem 2 guias alimentares importantes. Um para a população brasileira como um todo e o guia alimentar para menores de 2 anos. Esse guia alimentar para a população brasileira de 2014, ele é muito interessante porque ele considera principalmente a regionalidade. E além do guia alimentar para a população adulta, principalmente, a gente tem para as crianças, com várias informações sobre introdução alimentar, né, o equilíbrio do sal, do açúcar, a importância daqueles 1000 dias que eu falei para vocês. Então, eu vou disponibilizar o link dos 2, são gratuitos, tem em PDF na internet, e vale a pena a gente ter como um guia para nós mesmos, para quando a gente tiver alguma dúvida, a gente ir lá e ver qual é a recomendação da saúde para essa alimentação.
Nosso país, ele vem passando por transições. E a gente, quando estuda população, a gente tem três pontos que a gente olha: a demografia, a epidemiologia e o estado nutricional. E a gente tem o estudo das transições, ou seja, das mudanças que acontecem na mudança demográfica, que é como essa população aumenta ou diminui no decorrer do tempo, como ela fica mais velha, como ela fica mais nova, maior porcentagem de adultos ou de crianças. O processo de mudança das doenças que acomete essa população e o processo de mudança no padrão. Então, pensando na transição epidemiológica, é essa alteração que a população tem com relação aos seus processos de saúde e doença ao longo dos anos. E por último, a transição nutricional, que é o que essa população comia, o que ela vai comer agora, ou seja, que padrões estão sendo decisivos e influenciadores na alimentação das pessoas. No Brasil, a gente tem as três transições muito claras. Esse gráfico ele mostra a evolução da mortalidade proporcional segundo suas causas desde 1930 até 2004. E a gente consegue ver a partir dele a transição epidemiológica, ou seja, a transição das doenças que acometem os brasileiros. Vamos olhar esse gráfico comigo, ó. Aqui no eixo horizontal temos os anos de 1930 até 2004. E aqui os números em porcentagem de mortalidade. 1930, a maior parte da população morria com esse azulzinho aqui, ó. Doenças infecciosas e parasitárias. Então, doenças como vermes, principalmente para as crianças, né? E doenças infecciosas. Nessa época, a gente ainda tinha pouco saneamento básico, né? E doenças como tuberculose matavam também bastante a população. Não tinha vacina, não tinha remédio, enfim. E aqui, uma porcentagem mais baixa, câncer, um pouquinho de aparelho circulatório e respiratório. Quando a gente olha no decorrer do tempo, olha só, em 1970 essa queda já significativa, né, até 1970, das doenças infecciosas e parasitárias. Então a gente tem uma alteração no sistema de saúde pública no nosso país e um aumento, ó, das doenças do aparelho circulatório relacionadas também às doenças crônicas não transmissíveis. Então a gente vê aqui em vermelhinho esse número subindo. Importante também, ó, a gente observar o número de câncer na população também subindo. Isso aqui é só quem morreu, né, gente? A gente não coloca nem quem tá vivo e se tratando com relação a essas duas doenças. Então, olha essa transição epidemiológica tão diferente, né? A gente saiu de um país que tinha a maior parte das mortes com doenças infecciosas e parasitárias e tá num país em que a maior parte das pessoas morre de doenças crônicas não transmissíveis, de diabetes, hipertensão e taxas elevadas de colesterol e arteriosclerose. A transição demográfica, ela mostra a porcentagem de homens e mulheres e a faixa etária. Então a gente tem aqui as pirâmides populacionais, em azul os homens, em vermelho as mulheres. E em 1960, a base da nossa pirâmide era de maior quantidade de pessoas, crianças, né? Então a gente sabe o quanto as pessoas nessa época tinham mais filhos. Filho era inclusive mão de obra, né, gente? As pessoas que moravam no campo e até nas cidades, as crianças trabalhavam desde cedo. Então filho era inclusive mão de obra. E não tinha métodos contraceptivos e era uma cultura diferente. Então basicamente a maior parte das pessoas estava na base da pirâmide. E se vivia menos. Aos poucos, o Brasil criança, que a gente chama, né, com uma taxa de natalidade muito alta, foi passando por um Brasil jovem, em que você tem menos crianças e essas crianças já estão adultas e elas estão aqui com uma faixa etária maior e mais populosa, tá? Por fim, o Brasil adulto. O que a gente vê aqui, né, em 2020? Isso aqui era uma projeção, mas ela se confirmou. Então a gente tem pessoas vivendo mais, né? Então olha a quantidade de pessoas com 70 a 74 anos é muito maior, e pessoas tendo menos filhos.
né? Hoje, se você tem uma família com 3, 4 filhos, você já fica abismado, né? Uma mulher na casa dos seus 30, 40 anos não tem mais 3, 4 filhos, na sua maioria, né, gente? Quando muito tem 2, senão fica num só. Por quê? Porque a gente trabalha fora, porque a gente tem outras prioridades, né? A gente sabe o quanto é custoso manter uma criança, então isso tem a ver com a transição demográfica. E tanto a epidemiológica quanto a demográfica influenciam muito a nutrição e a transição nutricional. A transição nutricional está relacionada à alimentação e ao excesso de peso no nosso país. Quando uma mulher trabalha fora, gente, muitas vezes ela não consegue fazer café da manhã, almoço e janta, né? E isso acaba passando para que essa mulher compre industrializados e ofereça isso para sua família. E isso vai gerar um aumento progressivo de peso, níveis maiores de obesidade e doenças crônicas não transmissíveis. Então, esse processo de transição demográfica e da gente trabalhando mais, a gente tendo mais acesso aos industrializados, faz com que a gente tenha a transição nutricional de pessoas que tinham carências nutricionais no começo do século passado muito maiores, crianças subnutridas, desnutridas, que hoje elas estão supernutridas, né? Elas estão acima do peso. Ainda tem crianças desnutridas no nosso país? Tem pessoas de diversas regiões do Brasil sem acesso a uma alimentação nenhuma. Mas em sua maioria a gente tem as crianças com sobrepeso, tá? Aqui tem alguns gráficos mostrando isso. Esse aqui do IBGE, né, de 2005, mostra a prevalência de déficit de peso, né, abaixo do peso, excesso de peso e obesidade na população com 20 anos ou mais de idade por sexo. É uma pesquisa que a gente chama de POF, pesquisa de orçamentos familiares, que acontece sempre com o auxílio do IBGE. Então, o azul é o total, o roxinho é o masculino e o lilás aqui mais clarinho é o feminino. Olha só, aqui é a população com déficit de peso, a população com excesso de peso, olha a diferença, gente, e com obesidade, tá? Então, aqueles 50% da população aqui com excesso de peso, acima do seu peso, está aqui, nesse gráfico. Esse aqui já mostra esse excesso de peso e obesidade em crianças, um comparativo desde 1975 até 2009, entre meninos e meninas, de 5 a 9 anos. Em 74, aqui azulzinho, olha que interessante, os meninos, 5% estava acima do peso, 6%, né, gente? 5,7% estava acima do peso. Em 2009, 25%. Olha esse salto, tá? Aqui 89. E em obesidade passou de 1% em 74 para quase 10% em 2009, né? É um aumento muito significativo. E entre as meninas também. O excesso de peso de 6% para hoje em dia 26%. Isso provavelmente já está maior, tá, gente? A gente está esperando as novas pesquisas do IBGE e de POFs aí, mas isso já está maior. E a obesidade é a mesma coisa. Então, não são só os adultos que estão acima do peso, as crianças também, o que é muito preocupante, tá? Essa pesquisa que eu falei, pesquisa de orçamento familiar, a POF, ela também mostra os alimentos mais presentes na nossa alimentação, que são bons alimentos, né? O arroz e feijão é uma combinação perfeita de proteínas, né? E de carboidratos complexos, eles se complementam perfeitamente. E 84% da nossa prevalência de consumo alimentar ainda é de arroz e depois de feijão. Ainda temos um excesso de carne, né, que a gente precisa pensar. Então aqui está o terceiro e quarto colocado, carne bovina e aves. E macarrão, tá? Muitas vezes tudo isso junto, no mesmo prato. Mas graças a Deus a maior parte da nossa população já tem acesso regular e permanente ao alimento, o que a gente chama de segurança alimentar, isso é muito importante, mas a gente também ainda tem pessoas que passam fome, tá? Então, inseguranças alimentares aqui, resumindo e decifrando aí, são pessoas que ainda têm necessidades energéticas diárias não supridas.
crianças, tá? As pessoas passam fome ainda no nosso país, infelizmente. Eu gostaria de fazer só um adendo aqui, gente, porque a gente tem um conceito em nutrição chamado fome oculta. O que é isso? A pessoa come, mas ela não está na sua alimentação suprindo as necessidades nutricionais dela. Então ela tem o que a gente chama de fome oculta. Vamos supor que a gente tem uma criança que necessite de muito ferro e ela não tem uma alimentação adequada e ela não ingere o ferro. Então ela acaba comendo, porque o corpo dela muitas vezes tem essa informação de alimentação mesmo. A gente tem essa vontade devido à necessidade nutricional. Então o corpo pensa, entre aspas, né, gente? Bom, eu não tenho ferro, essa criança precisa comer mais para que esse ferro seja ingerido e supra as minhas necessidades nutricionais. Então a criança tem essa fome oculta, ela vai comendo em busca daquele nutriente que está em carência, tá? Então isso acontece muito. Nós temos crianças obesas com falta de nutrientes. Falta de cálcio, falta de ferro, falta de vitamina C. Por quê? Porque ela come muito, mas ela come basicamente excesso de sódio, gordura e carboidrato, né? Os vegetais ali são praticamente nulos, né? São inexistentes. Então você tem o que a gente chama de fome oculta. Nós temos que cuidar bastante com isso também na nossa alimentação e na alimentação das nossas crianças. Aqui mais algumas estatísticas sobre o consumo alimentar. Olha como interessante o nosso consumo de refrigerantes, gente. Entre 74, 2003 e 2009, aumentou 400%, junto com biscoitos. É o acesso aos industrializados que a gente falou, tá? O VET aqui é o valor energético total do dia. Olha que interessante, o consumo de refeições prontas no VET, 82% aumentou. Então, muitos dos nossos alimentos hoje vêm de alimentos prontos. A energia que a gente come hoje, muito vem dos embalados, dos industrializados. E ao mesmo tempo que a gente aumentou os industrializados, a gente diminuiu os alimentos mais naturais. Diminuiu o consumo de feijão, apesar dele ainda ser a prevalência na nossa população. Diminuiu o consumo de arroz, de batata, de peixe. É impressionante como diminuiu. E a gente tem um pouquinho também sobre o preço, né, gente? Como o peixe é caro, mesmo para nós que moramos no litoral, o peixe é muito caro. E diminuiu o consumo do ovo, apesar do ovo ainda ser concura aí na alimentação de todas as classes sociais, porque o ovo ainda tem um acesso mais fácil, pensando no preço. E de verduras, legumes, frutas, a gente consome 1/3 do total que a gente precisaria por dia, né? E aí eu quero que vocês pensem aí na alimentação de vocês. Quantas frutas vocês comem por dia? Quantos legumes, quantas folhas verdes vocês comem no dia? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Lembra que eu falei que informação é importante? Então a gente tem que começar a pensar. O que eu como no meu dia? A gente vai fazer um exercício sobre isso mais pra frente. Aqui é um gráfico que mostra a transição nutricional entre proporção de alimentos ultraprocessados na cesta de alimentos em vários países, tá? Então a França é uma população que pouco consome de industrializados frente a todos os outros países. E o Canadá aqui consome muito, tá? Aqui a gente tá aqui. 25% da nossa cesta alimentar é de ultraprocessados. Isso aqui é até 2010, possivelmente aumentou, ok? Eu não achei nenhum estudo mais recente, mas isso provavelmente já tá um pouco maior, ok? Então, a gente precisa fechar esse bloco da aula pensando que essa boa alimentação, ela é fator decisivo para a saúde e para a influência das doenças crônicas não transmissíveis na vida da nossa população. Isso inclui uma alimentação. Por que uma pessoa tem doenças crônicas? Por causa da alimentação, que não é saudável, o uso abusivo de álcool e tabaco, né, o fumo, e porque a gente não tem atividade física. A gente vive uma vida muito corrida, a gente trabalha muito, a gente estuda, a gente tem filho, casa. E que horas que a gente faz exercício físico? Né? É uma prioridade que ela está deixando de ser prioridade e não deveria, certo? Então, aqui eu coloquei esse esqueminha para a gente pensar nos fatores das doenças crônicas não transmissíveis, e dentre eles a gente tem a alimentação errada, né? Não saudável.
Só um gráfico não, né? Um infográfico mostrando a importância das doenças crônicas, principalmente para mulheres. O infarto tem crescido muito, então de cada 10 mulheres, 6 morrem de infarto, principalmente após a menopausa. A gente tem formas de gordura abdominal que são fatores de risco para doenças cardiovasculares. E, em geral, a gente tem mulheres no Brasil, né, com gordura armazenada nas coxas e no bumbum, e isso, após a menopausa, vai se localizar principalmente na circunferência da cintura, e é um fator de risco, gente. Quanto maior a circunferência abdominal, maior o risco de infarto. É diretamente proporcional, ok? Então, a gente tem que ter esse cuidado aí na alimentação das mulheres dentro de saúde pública. E olha que interessante esse dado aqui, ó. 90% dos riscos cardiovasculares são determinados por esses fatores e pelo estilo de vida, né? Então, obesidade, sedentarismo, diabetes, cigarro, alimentação aqui, né, gente? Aqui é alimentação. E 10% são genéticos. Lembra daquele meu slide da epigenética? O quanto o ambiente influencia na saúde? É isso, né? 90% do meu risco de ter um infarto e morrer com ele tá no meu estilo de vida. 10% é aquela pergunta do médico: você tem histórico de problemas no coração da família? Gente, isso já não vale mais. Isso já não significa nada. 10% não é nada. A gente tem que olhar para esse paciente agora. O que ele faz agora? Você bebe? Você fuma? Você é sedentário? Qual é a sua alimentação? Certo? Então, isso para a mulher ainda tem um monte de fator social. Tem estresse, tem uso de anticoncepcional. Então, é bem complexo, ok? Bom, eu tô aqui falando, mas como é que a gente come bem, né? Como é que a gente consegue ter essa alimentação saudável? Aqui tem um desenho do Ministério da Saúde que fala alimentação saudável em 10 passos. E não tem segredo. Ó, refeições diariamente, 3 refeições e lanches, saudáveis, claro, né, gente? Grãos integrais, não precisa ser todo dia, mas é importante que a gente tenha essas fibras na alimentação. Legumes e verduras, 3 porções de fruta e junto com 3 porções de legumes e verduras. Arroz e feijão 5 vezes na semana. Camila, hoje eu vou fazer um macarrão. Tudo bem, né? A gente pode ter um dia de macarrão, por que não? Mas a gente tem que priorizar a base da nossa alimentação, que, como eu já disse, é completa, é o arroz e feijão. Derivados de leite, 1 porção por dia, né? E a gente vê esse problema sério nas crianças. Às vezes eu atendo mães com filho e a criança toma leite o dia inteiro. Mas ela não queria comer, eu dei uma mamadeirinha com leite. Mas ela não queria jantar, eu dei uma mamadeira com leite. Tem 2 problemas aí. O excesso, né, de cálcio, e junto com isso a falta dos outros vegetais. E você acostumar essa criança a não se alimentar. Ela não vai criar um paladar para os vegetais. Ela não come, tá? Gorduras. Gordura é importante, é necessário. Gorduras boas, né? 1 porção por dia. Manteiga, eu não aconselho margarina. Azeite, oleaginosas, né? Que são as frutas secas, como nozes, castanha de caju. É muito caro. Amendoim, tá? Eu não consigo viver sem o refrigerante de cola, Camila, eu preciso tomar. Então vamos diminuir, né? Vamos colocar ele aí com as guloseimas 2 vezes por semana. Sal, a gente tem que reduzir esse consumo de sal, e ele não tá só no sal adicionado da comida, ele tá nos industrializados. Então, se você come lasanha industrializada, se você come arroz industrializado, se você compra hambúrguer, empanados, nuggets, esse sal tá ali, gente. O excesso de sódio vai te fazer ter problemas. Água e exercício físico. Não é difícil, né? Mas precisa aí pensar na nossa alimentação e tentar cumprir, se não tudo isso, ao menos boa parte. Pensando na parte científica, o Pedro Escudeiro, no início do século passado, ele elaborou o que a gente chama de leis da alimentação, que são aqueles passos que eu falei, de uma forma mais simplificada. Para a gente ter um equilíbrio alimentar, a gente tem que seguir essas 4 leis da alimentação: quantidade, qualidade, harmonia e adequação. Então, o que o Pedro Escudeiro falou para nós é o seguinte:
quantidade. Os alimentos devem ser suficientes para satisfazer as necessidades energéticas, de calorias, e nutricionais, de nutrientes do organismo e mantê-lo em equilíbrio. Então, a gente tem que comer só o que a gente precisa. E isso é o mais difícil, porque a gente come por ansiedade, porque a gente come porque está em casa, a gente come porque a gente vai sair, né? Tudo a gente come. E a gente perdeu essa sensação de saciedade. A gente perdeu essa sensação do que eu posso parar ou não, né? As crianças têm muito isso, viu, gente? Quando a gente falar de educação alimentar, a gente vai falar um pouco disso também. As crianças ainda têm o equilíbrio e a noção de saciedade muito boa. E a gente não pode deixar que isso se perca para a fase adulta. Além da lei de quantidade, a gente tem a lei de qualidade. A alimentação deve ser completa em sua composição e que forneça ao organismo todos os nutrientes que ele necessita. Então, quando eu falo para vocês, comam 3 porções de vegetais, verduras e legumes e 3 porções de frutas por dia, eu tô pensando nesse aporte de nutrientes, né? Não adianta só eu comer carboidrato. Massas, pães, são bons, são importantes? São, né? Quase 60% da nossa dieta diária tem que ser de carboidrato. Mas eu não posso esquecer os vegetais, porque neles estão os nutrientes que eu preciso, ok? Harmonia. É preciso ter um equilíbrio entre todos os nutrientes que precisamos. Não é porque um nutriente é bom que a gente deve consumi-lo em grande quantidade. E aí o maior exemplo é o sal, né? A gente precisa de sal na alimentação, é importantíssimo, mas o excesso do sal vai causar hipertensão. O excesso de nutrientes pode causar problemas, assim como a carência desses nutrientes. Então, a harmonia e o equilíbrio também é uma lei da alimentação que a gente tem que lembrar. E a adequação, ela junta tudo isso aqui. A alimentação deve ser adequada às necessidades de cada organismo, respeitando as características de cada indivíduo. É necessário considerar os ciclos de vida, infância, adolescência, adulto e idoso. É necessário também considerar o estado fisiológico, gestação, lactação, o estado de saúde, presença ou ausência de doenças, os hábitos alimentares, deficiência de nutrientes, as condições socioeconômicas e culturais, como o acesso aos alimentos. Então, a gente falou tudo isso durante a nossa aula, né? Eu tenho que pensar naquela gestante, eu tenho que pensar se é uma criança ou se é um idoso, eu tenho que pensar se a pessoa está doente, eu tenho que pensar se a pessoa tem dinheiro para comprar. Então, não adianta eu atender um paciente que eu sei que não tem condições de comprar tudo que você compra nozes e come uma noz por dia. Não, né, gente? Então, a gente pode dar amendoim, a gente pode adequar isso às condições socioeconômicas das pessoas. E é isso que o Guia Alimentar também vem fazer, né? Ele coloca lá para a região norte sugestões que são de alimentos que são preponderantes na região norte. E assim para todas as outras regiões. Eu não vou tirar o chimarrão do gaúcho, né? Eu não vou tirar a tapioca do norte ou o cuscuz do nordeste. Eu vou adequar a esse organismo. Eu consigo fazer isso, tá? Isso é possível, desde que a gente respeite também a quantidade, a qualidade e a harmonia desses nutrientes, certo? Então são as 4 leis da alimentação do Pedro Escudeiro. São bastante importantes e bem didáticas, né? A gente tem que saber quanto que a gente come, o que a gente come, quanto a gente come de cada um, né? A harmonia, por exemplo, do arroz com feijão é maravilhosa, e adequar a nossa vida. Para finalizar, a gente tem que entender o que são os alimentos que a gente come quanto ao processamento. Já que a gente tem a base da nossa alimentação industrializada, infelizmente, a gente tem que entender o que a gente está consumindo. Essa classificação, ela é basicamente de alimentos in natura, processados e ultraprocessados. Algumas, isso aqui é do Guia Alimentar, tá, gente? Algumas classificações colocam aqui entre o in natura e o processado o minimamente processado. Daqui a pouco acho que tem um slide com isso. O que é um alimento in natura? É um alimento que não passou por um processamento. Muitas vezes ele pode ser só cortado e vendido, mas em geral é o vegetal ali comprado ou o produto animal ali direto. Quando eu compro um ovo na lojinha, no mercado, eu tô comprando um alimento in natura, né? Ninguém cozinhou, fritou, botou alguma coisa no ovo para mim. Então aqui tem o exemplo pêssego, o milho verde,
e a carne do açougue. São alimentos in natura. Por mais que ela já tenha sido cortada, ela não sofreu nenhum processamento industrial. Já o alimento processado, ele tem alguma adição de açúcar, sal, conserva para se manter, mas ele não é alterado, ele ainda tem a maior parte dos nutrientes do alimento in natura. O pêssego em calda, que tem adição de açúcar, o milho verde em conserva, que tem adição de sal, e a carne temperada, que tem adição de temperos. Isso é um alimento processado. O alimento ultraprocessado, ele praticamente perdeu as características iniciais do nutriente, principalmente, né? Então, o suco de pêssego. Gente, pêssego aqui é o que menos tem, vamos combinar? Um salgadinho de milho, né? Ou um hambúrguer congelado. Tem uma mistureba de carne aqui, tem soja, tem amido, né? Farinha. Então, carne mesmo ali é, às vezes, a menor proporção. Esse é o alimento ultraprocessado. É o perigo da nossa alimentação. Como é que eu me alimento bem? Sabendo o que tem naquele rótulo, lendo o rótulo, né? Qual de vocês aí, pensa aí agora, vocês leem o rótulo quando vocês vão no mercado? Ou vocês olham só a validade? Ou nem a validade, né? Então, tem uma tabela nutricional nessa rotulagem e eu tenho que olhar a porcentagem daquele alimento que está dentro da minha rotina diária de sódio, né? Eu tenho que olhar quanto de calorias aquilo tem que vai afetar na minha alimentação, né? É importante a gente ler rótulo. Tem uma nova proposta da Anvisa, que eu acredito que entre em vigor esse ano, a votação era até o ano passado, até 2019, em que eles pensam em colocar não só a rotulagem, essa aqui, com tabela nutricional, que geralmente é uma rotulagem na parte de trás da embalagem, mas uma rotulagem frontal, em que coloquem alto em açúcar, gordura, ou rico em sódio, bem na frente aqui, tá vendo, da embalagem? A gente já tem isso acontecendo para os alimentos transgênicos, a gente tem um triângulo amarelo com um T para os alimentos transgênicos, mas a ideia é colocar isso também com relação a gorduras, açúcar, sódio, que são os vilões das doenças crônicas, tá? Acredito que em breve a gente já comece a ter alimentos com essa rotulagem frontal para informar as pessoas. E aí ninguém vai ter mais preguiça de ficar lá lendo as letrinhas pequenininhas, né? Que a gente sabe que dá trabalho. Eu queria dar uma dica para vocês com relação a essa alimentação industrializada. Tem um aplicativo chamado Desrotulando. Você coloca lá o alimento que você procura, né? O alimento que você quer. E ele vai te dar uma nota, né? De 0 a 100 para esse alimento. Se ele é bom, muito bom, se ele é ruim, o que ele tem de excesso. É bem interessante. Você consegue até pormenorizar e saber o quanto que ele tem de fibra, se tem muito aditivo alimentar, se tem muito sódio. É bem legal, tá? Então, muitas vezes a gente fala assim, eu vou comer biscoito de polvilho. Biscoito de polvilho é ótimo, vou comprar pro meu filho. Dá uma olhada lá no biscoito de polvilho pra vocês verem, tá? A quantidade de gordura que ele tem, a quantidade de gordura trans, inclusive, que ele tem, tá? Então, às vezes a gente tá comendo algumas coisas que não são tão legais e a gente acha que é. E é importante a informação e esse aplicativo ajuda bastante nisso, certo? Eu finalizei a teoria da nossa aula e eu coloquei aqui alguns exercícios para vocês, já que eu vou disponibilizar o PowerPoint, tá? Tem alguns exercícios sobre o guia alimentar, essa associação entre alimentos processados e ultraprocessados e também as leis do Pedro Escudeiro. Vou fazer eles com vocês agora para a gente conseguir exercitar, ok? Vamos lá, então? Então, vamos lá. Vamos para o primeiro exercício. O exercício fala assim. O Guia Alimentar para a População Brasileira se constitui como um instrumento para apoiar e incentivar práticas alimentares saudáveis no âmbito individual e coletivo, bem como para subsidiar políticas, programas e ações que visem a incentivar, apoiar, proteger e promover a saúde e a segurança alimentar e nutricional da população. Acerca dos princípios que orientaram a elaboração do Guia Alimentar para a População Brasileira de 2014, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. A. Recomendações feitas por guias alimentares devem levar em consideração o que se espera para o futuro da população.
Na verdade, gente, a gente não precisa olhar só para o futuro, a gente tem que olhar para o agora e adequar esse presente ao que a pessoa vai comer, certo? Então essa não tá certa. B. O saber único e soberano gera o conhecimento para a formulação de guias alimentares. O saber único e soberano. Será que a gente tem que ter só um saber para olhar para essa população? A gente viu que não, né? Eu falei que o guia alimentar ele leva em consideração cada região, cada cultura. Então, esse guia não pode ser formulado com um saber único. C. A alimentação diz respeito à ingestão de nutrientes para a promoção da saúde universal. Será, gente, que a alimentação é só ingestão de nutrientes? Não, né? A alimentação é cultural, a alimentação é social. Eu não como só porque eu preciso de nutriente. Eu como porque é gostoso, eu como porque eu estou numa reunião de família. Então, não dá pra gente pensar em alimentação só para manter a saúde, só para ingestão de nutriente. Então, também não. D. A alimentação adequada e saudável deriva de um sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável. É isso. Quando a gente pensa em alimentação, a gente tem que pensar também o que a gente está fazendo do planeta, né? Quanto de carne a gente está consumindo? Será que não está exagerando? Será que a gente não está tendo um problema aí? Então, essa aqui é a mais adequada. Vamos olhar aí. Guias alimentares limitam a autonomia das escolhas alimentares para alimentos comprovadamente saudáveis. Não, né? A gente não limita a autonomia de alimento nenhum, muito menos o saudável. Então, a ideia é que a gente aumente a autonomia das pessoas, ou seja, a escolha das pessoas e a informação para que ela faça uma escolha correta. Quando eu estou dando essa aula para vocês, a minha ideia principal é que vocês entendam a alimentação e tenham autonomia para escolher o que vocês comem. Que vocês entendam o que é melhor, né? Quando eu cito o industrializado, um aplicativo, é porque vocês tenham autonomia dessa escolha. E é isso que os guias alimentares buscam. Ensinar a população a comer melhor, né? Eu não posso impor, eu posso ensinar. Então, a resposta certa é a alternativa B. D de dado, certo? Vamos para o próximo. Sobre alimentos. Então, o Guia Alimentar para a População Brasileira classifica os alimentos pelo tipo de processamento empregado em sua produção. A esse respeito, relacione a coluna 2 com a coluna 1, associando o alimento à sua classificação em relação ao tipo de processamento. Então, a gente tem na coluna 1 aqui, alimento in natura, minimamente processado, processado e ultraprocessado. E na coluna 2, a gente tem os alimentos para a gente relacionar. O empanado de frango, folhas de alface, leite longa-vida e atum enlatado. Bom, in natura. O alimento in natura aqui dessa coluna é folhas de alface, certo? Não tem nenhum processamento aí. Então, ele é o alimento in natura. O alimento minimamente processado, ou seja, aquele que é um alimento que basicamente ainda tem muito do seu natural, não é o empanado à base de frango, que a gente sabe que muda muito, né? E nem o leite, porque o leite também tem um monte de aditivo. O atum, gente, muitas vezes ele é só o atum em óleo, né? O atum enlatado. Um atum em água, muitas vezes é só um atum pré-cozido, né? A gente tem atum sem aditivo nenhum hoje em dia. Então, minimamente processado aqui vai ser o atum enlatado. O processado é o leite longa-vida, porque de leite, às vezes, ali tem umas marcas, né, que não tem nada. Isso aqui é o HT. E o ultraprocessado, então, é o empanado à base de frango. Se vocês virem algumas marcas, por favor, olhem os rótulos agora quando vocês forem ao mercado. Tem algumas boas marcas que ainda tem muito do frango, do 50% a 60% de peito de frango naquele nuggets. Mas tem alguns que tem pele, osso, tudo trituradinho, farinha, né, amido, para dar uma consistência, e de frango mesmo não tem nada. Então, ele é um alimento ultraprocessado. Resposta C. Certo? Mais um. Deixa eu mudar aqui. Foi. Tem duas afirmações, ó. 1. A alimentação deve desconsiderar as necessidades alimentares especiais do indivíduo, sempre privilegiando o consumo excessivo de gorduras saturadas, sal e açúcar. Tá certo isso? Não, né, gente? A gente não pode desconsiderar as necessidades alimentares e nem privilegiar gordura, sal e açúcar, certo? A gente tem que privilegiar os vegetais e os nutrientes desses alimentos. E a 2.
Entende-se por alimentação adequada e saudável a prática alimentar apropriada ao se considerar os aspectos biológicos e socioculturais dos indivíduos, bem como o uso sustentável do meio ambiente. É isso que a gente falou, né? É uma alimentação adequada, a gente tem que considerar os aspectos da cultura, os aspectos da faixa etária, né, de vida biológico daquele indivíduo, e obviamente a gente não pode desconsiderar o meio ambiente, que a gente planta no meio ambiente, né, a gente cultiva no meio ambiente, então não dá pra gente fazer um uso não sustentável desse ambiente. Então a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, a alternativa C. A afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa, ok? Vamos mais um? Sobre as leis do Pedro Escudeiro. Em 1937, Pedro Escudeiro, um médico argentino, criou as leis de alimentação saudável baseando-se em 4 princípios. Os 4 princípios são, facinha essa: biodisponibilidade, harmonia, adequação e valor nutricional; digestibilidade, qualidade, quantidade e adequação; quantidade, digestibilidade, harmonia e valor nutricional; ou quantidade, qualidade, harmonia e adequação. Essa aqui, né? Percebam que nas alternativas tem um monte de coisas misturadas, que é para confundir mesmo, tá? Então, vocês têm que cortar na hora de fazer a que você acha que é muito absurda e ficar com menos para conseguir responder melhor e às vezes até chutar melhor, né, gente? Tem uns truquezinhos aí para fazer alternativa. Então, as leis do Pedro Escudeiro são de quantidade, qualidade, harmonia e adequação. Façam depois um mapa de conceitos, alguma coisa sobre isso que vale a pena, tá bom? E por último, tem um aqui um pouquinho maior, ó, pra gente treinar, que também fala das leis do Pedro Escudeiro, e mais uma aqui chamada variedade, que é uma ideia que veio depois. Vamos ler. Nutrição é a atividade que estuda a fundo as propriedades dos alimentos e busca soluções para promover a saúde a partir da alimentação, para que se possa ter uma vida saudável e consciência a respeito daquilo que se come. Para se ter equilíbrio na alimentação, deve-se obedecer a algumas características. Relacione cada característica à sua respectiva descrição. Então, vamos lá. Primeiro aqui tem as características e aqui a descrição. As características são a adequação, qualidade, quantidade, harmonia e variedade. Essas aqui são as leis do Pedro Escudeiro. Essa aqui foi uma que veio posteriormente, tá? Não foi ele que elaborou, mas tá junto aí com as leis da alimentação hoje em dia. Vamos ler o primeiro. Deve ser suficiente para atender o organismo em todas as suas necessidades. Então, o que tem que ser suficiente? Não pode ser nem mais nem menos. Diz respeito a quantidade. Então, essa aqui é a 3. Suficiente quantidade. A segunda, a alimentação deve ser apropriada às diferentes fases e condições de vida, às atividades, às circunstâncias fisiológicas e doenças. Então, deve ser apropriada. Aí a gente pode pensar que pode ser harmonia ou qualidade, né? Vocês concordam comigo? Até adequação, mas vamos continuar. Porque a gente tem que pensar. Fornecer uma ampla seleção de alimentos diariamente, pois os alimentos são diferentes, apresentando diferentes nutrientes. E aí? A gente tem que ter uma ampla seleção de alimentos, pois os alimentos são diferentes e tem que adequar-se à quantidade. A próxima, deve conter variedade de alimentos que satisfaça todas as necessidades do corpo. Os alimentos devem ser nutritivos e não apenas conterem calorias vazias. E a última é o equilíbrio entre os nutrientes em relação à quantidade e qualidade. E aí, gente? Pensem um pouquinho. Qual será a resposta? Deve ser suficiente, possivelmente quantidade. A alimentação deve ser apropriada às fases e condições de vida. Pode ser harmonia ou qualidade, aí a gente tem que olhar nas alternativas. Fornecer uma ampla seleção de alimentos diariamente, pois os alimentos são diferentes, apresentando diferentes nutrientes. Isso aqui é a adequação, né? Pode ser a adequação, tá? Então vamos lá, vamos responder pra gente não ficar enrolando muito. Ó, deve ser suficiente para atender o organismo em todas as suas necessidades. Quantidade, tá? A 3 aqui. A próxima é 1.
A alimentação deve ser apropriada às diferentes fases e condições de vida, às atividades, às circunstâncias fisiológicas e de doenças, a adequação, né? Então, se eu tenho um indivíduo doente, eu não vou dar, problema renal, eu não vou dar muito sal, muito sódio, né? Se eu tenho um indivíduo patológico, eu tenho que adequar, né? Se é uma criança, se é um adulto. Sempre quando você fala de fase de vida, a gente é adequação. Fornecer uma ampla seleção de alimentos variados diariamente, ó, ampla seleção de alimentos, variedade. Deve conter variedade de alimentos que satisfaça todas as necessidades do corpo. Os alimentos devem ser nutritivos e não apenas conterem calorias vazias, né? Qualidade, né? Então tem que ter nutriente, qualidade. Qualidade nutricional, quando fala de ter que ter nutriente, é qualidade. E por último, é o equilíbrio entre esses nutrientes em relação à quantidade e qualidade. A gente tem a harmonia. Quando fala em equilíbrio, em geral também é a lei do Pedro Escudeiro de harmonia. Ok? Tentem olhar novamente depois desses exercícios. Em breve eu disponibilizarei algumas listas para vocês estudarem. E a gente termina hoje então a nossa aula com esse pensamento e essa carinha aí, que a gente leve isso em conta, né? Nós somos o que comemos. Um prazer estar com vocês, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.